Boa noite. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho denominado Cultura Seletiva de Paz, Crítica ao Fundamento da Justiça Restaurativa Brasileira. Eu me chamo Leandro de Paula. Eu me chamo Gabriel Barleta. Nós somos da PUC, acadêmicos da PUC Rio Grande do Sul, no Brasil, situada na cidade de Porto Alegre. A nossa pesquisa ela é subsidiada pela CAPES, órgão de fomento à pesquisa brasileira. Bom, o nosso programa de pesquisa, basicamente, é analisar se a justiça restaurativa brasileira ela é apta à garantia da eficácia dos direitos humanos. Nossa hipótese é justamente que não. E a gente chega a essa conclusão a partir da análise dos fundamentos da justiça restaurativa brasileira. Bom, qualquer trabalho que se debruce sobre a temática restaurativa, ela enfrenta um desafio inicial, que é justamente tentar entender, afinal de contas, o que seria justiça restaurativa. Bom, esse é o primeiro elemento do nosso trabalho, que é tratar um pouco sobre essa indefinição conceitual. E a respeito dessa indefinição conceitual, 3 elementos nos parecem ser extremamente importantes para entender, inclusive para percorrer todo o debate que nós estamos propondo aqui nesse presente trabalho. O primeiro ponto é que essa indefinição conceitual ela é fruto justamente da principal característica que garante a adaptabilidade de qualquer prática restaurativa aos mais diversos contextos culturais, sociais, econômicos e políticos. O segundo ponto seria que os principais autores, para tentar entender o que seria justiça restaurativa, eles analisam quais ou definem quais são os princípios e valores daquele modelo restaurativo. Essa não é a escolha feita por nós nesse trabalho. Aqui tentaremos entender que justiça restaurativa é essa a partir dos fundamentos que garantem e legitimam a implementação do modelo no Brasil. O terceiro ponto seria que, independente de qual território, qual nação, a implementação de qualquer que seja o modelo restaurativo, ela tem uma característica muito similar em todos os modelos, que é justamente a tentativa de afastar o paradigma retributivo. Estamos falando, portanto, de um modelo que tenta superar o paradigma do sistema de justiça tradicional. Não foi e não é diferente no Brasil. Essa característica ela está presente nos primeiros movimentos de justiça restaurativa e, de uma maneira geral, ela permanece presente em todas as etapas desse processo de construção da justiça restaurativa. A gente faz uma genealogia das primeiras práticas, mapeamos com um pouco mais de detalhe no próprio artigo, mas para apresentação, o que nos parece ocupar um espaço de centralidade é que esse protagonismo, inicialmente por alguns magistrados, ele é sucedido pelo protagonismo do próprio Poder Judiciário. Isso garantiu com que, em 2005, houvesse a celebração de um acordo entre a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário e o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, portanto, havendo uma nítida e clara adesão ao sistema de direitos humanos. Esses 3 projetos piloto implementados no ano de 2005, um em Porto Alegre, um em Brasília e um em São Paulo, nos permitiram ter a primeira experiência restaurativa oficial, e não somente práticas isoladas. Bom, a partir de 2005, com essas tentativas e experiências desses 3 projetos piloto, e mantendo o protagonismo do próprio Poder Judiciário, no ano de 2010 temos a primeira resolução com alguns indícios ali e dicas de o que poderia ser compreendido por justiça restaurativa. No ano de 2016, entretanto, temos o primeiro ato normativo padronizando a prática restaurativa em todo o território nacional, definindo diretrizes, definindo valores, princípios e tomando algumas outras decisões que a gente vai trabalhar um pouquinho ao final da apresentação e ao final do trabalho científico. O que é importante aqui frisar é que o que está presente na implementação oficial e nesse ato normativo é o fundamento da promoção de uma cultura de paz e o fundamento da tentativa de afastar a retributividade do sistema penal. E falar em retributividade e nessa tentativa de afastamento é que nos coloca com a necessidade de perquirir o que seria, afinal de contas, quais são as características do nosso sistema retributivo de justiça criminal.
Bom, a justiça criminal brasileira é importante notar que ela guarda especiais peculiaridades. A primeira delas implica na análise do próprio sistema carcerário brasileiro. A partir dos números do nosso sistema carcerário brasileiro, ele tem hoje, atualmente, um dos maiores contingentes carcerários do mundo, e isso é algo bastante relevante. Para além disso, o nosso sistema carcerário guarda algumas características bastante insidiosas no que toca à sua estrutura. Hoje, nossas condições carcerárias são subhumanas e guarda uma população carcerária muito para além das vagas disponíveis. Além disso, é importante notar isso, o nosso sistema de justiça criminal, e isso é denunciado pela criminologia crítica brasileira, a partir de uma análise histórico-materialista feita desde algum tempo, ele guarda uma estrutura racista desde seu início. E isso é evidente a partir principalmente dos dados do sistema carcerário atual, que guarda majoritariamente uma população que é uma população negra e pobre. Além disso, é importante também notar a função das agências de controle no Brasil, que em específico atuam nas ruas sobre uma população que é negra e pobre, e que isso repercute justamente na população carcerária, que em função disso tem as mesmas características. Em específico, isso denuncia um sistema de justiça criminal que faliu, no mínimo, e que, em função disso, precisou, de alguma maneira, rever sua razão de ser e rever sua atuação em particular. E a ideia de uma cultura de paz, ela emerge nesse contexto, um contexto de crise, no contexto de um sistema de justiça criminal que precisa rever sua estrutura desde o início. E é justamente isso que, nessa etapa final do trabalho, a gente vai perquirir, questionar e tentar, de alguma maneira, problematizar. Essa justiça restaurativa implantada na tentativa de afastar as mazelas desse modelo retributivo que foi agora caracterizado, ela é passível de efetivar as garantias de direitos humanos. Essa problemática ela é analisada a partir da resolução desse ato normativo, que é a resolução 225 de 2016. Algumas escolhas político-administrativas feitas ali nos colocam com a possibilidade de fazer o questionamento. Apenas 4 tipos de crimes são passíveis de encaminhamento à justiça restaurativa. E ainda assim, se dentro desses quatro tipos passíveis de encaminhamento, há também a escolha para que o próprio juiz, magistrado, presidente do feito criminal, ele defina a partir do seu poder discricionário e da sua própria percepção subjetiva se aquele caso, se aquelas pessoas envolvidas naquele conflito estariam preparadas a serem encaminhadas e terem o conflito de matéria criminal acolhido pela prática restaurativa. Como estamos falando aqui de um modelo retributivo e de magistrados que estão dentro do próprio sistema, me parece importante fazer esse questionamento. Em que medida essas escolhas político-administrativas são capazes de garantir a efetividade dos direitos humanos? Em que medida é capaz de se pensar em afastamento de uma retributividade quando significa selecionar, o próprio magistrado selecionar quem é que vai receber o tratamento diferenciado pela prática restaurativa? Não são resultados conclusivos, são resultados parciais, mas nessa etapa final, essa problematização visa justamente definir quem é que recebe essa cultura de paz. Ao receber essa cultura de paz, há uma legitimação daqueles que não, da manutenção do sistema retributivo que não garante pacificação a todos os demais. Em linhas gerais, essas são as perspectivas. Agradecemos a todos e a todas
Obrigado.